Oi, gente. Olá, pessoal. Mais uma aula nossa aqui no canal Facilitando História e Geografia. Dessa vez nós vamos falar de um grande momento da história, que é a Revolução Francesa. Não se esqueçam, vamos fazer essa aula, vamos fazer todas as aulas, todos os conteúdos, mas façam sempre aquilo que vai ajudar o nosso canal. Faça a sua inscrição, curta a nossa página, incentive mais pessoas a assistir nossas aulas. Faça comentários e a gente tem aqui algumas coisas na descrição do canal, na descrição da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Revolução Francesa. Primeira coisa, vamos lembrar, revolução só acontece quando as coisas estão ruins. Se as coisas estiverem boas, obviamente você não vai ter facilmente uma revolução. Você não vai ver alguém carregando um cartaz, manifestando se as coisas estiverem boas. Você não vai ver alguém reclamando se as coisas estiverem boas. Dificilmente você vai ver alguém gritando, quero ganhar menos, abaixo o meu... Não vai. Então, revolução só acontece quando as coisas estão ruins. E quando as coisas estão ruins, as pessoas vão se manifestar. Então, para entender a Revolução Francesa, uma coisa importante, lembrar também que a França, muito antes do período revolucionário, que vai começar em 1789, muito antes a França viveu épocas muito boas, né? Época, então, do desenvolvimento do mercantilismo, das manufaturas, do expansionismo, né? A época do rei Luís XIV, o rei Sol. Então, aquele era um período de prosperidade. Posteriormente, nós vamos ver que alguns problemas vão acontecer e a França vai se envolver em muitos problemas, em grandes problemas, e isso vai levar a uma situação descontroladora e isso vai impulsionar o processo revolucionário. Então vamos lá. Então, muito antes da Revolução, a França teve momentos importantes, muito bons. Pouco antes da Revolução é o que nós vamos ver. A França estava muito mal, cheia de problemas. Então nós vamos ver esses problemas. Um dos problemas mais importantes que nós vamos analisar é o problema político. Então a França tinha um sério problema político. A questão do absolutismo, né? Nesse momento, né, nós temos então as transformações que eram buscadas pelos ideais iluministas e grande parte da população francesa já tinha o desejo de mudanças, já sonhava essas ideias, já se espalhavam no interior da França, Paris e no interior da França. Então, esse absolutismo contrariado. Por que o absolutismo era ruim e que levou a França à Revolução? Primeiro, reis absolutistas gastam muito dinheiro com luxo, né? Gastam muito dinheiro com obras, guerras, algumas guerras sem necessidades. Então vamos lembrar algumas das guerras que a França participou. Guerra dos 7 anos. Guerra dos 7 anos. Isso aqui é um momento importante. 1756, 1763. Inglaterra e França se envolveram numa grande guerra. A França foi derrotada. Então, obviamente, que as despesas, os gastos, os problemas financeiros se tornaram piores. A França também vai ajudar os Estados Unidos na guerra de independência. E nesse processo aqui de ajudar a Inglaterra, nesse processo de ajudar os colonos das 13 colônias contra a Inglaterra, nós vamos ter mais endividamento, mais gastos e o governo, então, sempre o quê? Aumentando a quantidade de impostos. E isso vai refletir diretamente, né, no aumento da pobreza, no surgimento da fome, no encarecimento do custo de vida. E aí nós vamos então chegar a outro ponto também importantíssimo, que é a sociedade francesa. Como essa sociedade se organizava. Isso vai ter uma influência também muito grande, né? A sociedade francesa se dividia em estados gerais. Estados gerais, sendo primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, a burguesia, o resto, os trabalhadores. Então, França dividida em estados gerais, e isso vai levar a um problema também. Isso, né, é um dos grandes problemas, porque nessa divisão de estados gerais, o primeiro estado, então, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, burguesia e o resto. Então, o primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, a burguesia e o resto.
Importante, então, a gente analisar essa condição dos Estados Gerais. Então, o rei absolutista, muito luxo, muito gasto, com obras, com luxo, com guerras como a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. A França é derrotada pelos ingleses, então aumento de impostos. A França também ajuda o processo de independência das 13 colônias dos Estados Unidos, aumenta também os gastos e a forma como a sociedade era organizada, que também traz condições muito ruins e difíceis para a França. Como que essa sociedade era organizada? Era organizada em estados gerais. Quantos estados? 3 estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, a burguesia e o resto. Lembrando que o clero e a nobreza eram privilegiados. Com isso, não pagavam impostos. Então, toda a carga de impostos ficava para o terceiro estado. Nessa fase, nesse período, a burguesia, da França, ela também queria viver mais um desenvolvimento, aumentar as suas atividades. Mas o fato do poder absoluto do rei, a alta cobrança de impostos do rei, impedia o desenvolvimento dessa burguesia. Sabendo, por exemplo, que a Inglaterra, a burguesia inglesa, já tinha chegado à Revolução Industrial, vivia o auge do seu desenvolvimento econômico, a burguesia francesa também queria isso, mas era o que? Amordaçada, era espremida pelo poder do absolutismo e pelos privilégios também do primeiro estado, que é o clero, e do segundo estado, que é a nobreza, que não pagava impostos. Sobrando, então, mais força de pagamento de impostos, mais peso na cobrança de impostos para a burguesia e o resto, que é o povo de maneira geral. Bom, para piorar a situação, nesse período, poucos momentos antes, aí nós tivemos também problemas naturais. Esses problemas naturais, nós vamos então mostrar que problemas naturais são esses. Problemas naturais, uma sequência, um período, uma sequência de período de invernos secas e invernos rigorosos. Que isso vai, o que vai acontecer, o que isso vai provocar na França? Se você já tem a situação difícil da cobrança de impostos, do achatamento da classe baixa, que é a população trabalhadora, que a gente chamou de resto, a burguesia que não pode desenvolver porque é obrigado a pagar esses impostos, os privilégios do clero e nobreza, então, fazem isso piorar. E aí, para piorar mesmo, para poder tirar, para poder dar condições de piorar, para fazer a coisa ficar muito dura na França, nós temos uma série de secas e invernos rigorosos, e isso fez o quê? Levar uma queda de produção. E com a queda de produção, a falta de produtos, o aumento do pão. Então, o aumento do pão. Então, o pão aqui nós vamos considerar, de maneira geral, o custo de vida, o custo da alimentação e da sobrevivência. Então, diante disso, o rei está em dificuldade, esse rei Luís XVI, ele vai ter problemas, então ele tenta chegar à condição de, tô tranquilo, é uma situação que eu já estou acostumado, já passei por outros momentos difíceis, outros reis também passaram, então qual é a alternativa minha? Vou cobrar mais o quê? Impostos. Mas o rei Luís XVI é aconselhado pelo grupo econômico ministerial de que não haveria mais possibilidades de cobrar impostos. Por quê? Porque o terceiro estado já não tinha mais condições para isso, principalmente o trabalhador, que agora, além de não ter condições de ganhar, de não ter condições de obter bens positivos, ainda tinha o quê? O problema da fome causada por a falta de produção com esse inverno e essa seca rigorosa, e esse inverno rigoroso que atingiu a França nesse período anterior à Revolução. Então isso vai o quê? Levar à queda da produção e o aumento do preço do pão, da comida. Isso são problemas que agravam e que vão levar à Revolução. Então a Revolução vai se aproximar nesse momento. Bom, um dos momentos importantes desse período é que havia a possibilidade, a economia tentava mostrar que o caminho para
deixar essa crise, ou amenizar essa crise, era também o que? Incluir o clero e a nobreza na cobrança de impostos. Então, o clero e a nobreza, né, ela, lógico, não queria isso, meio que de uma forma, né, indireta, ela vai conseguir convencer ou conseguir fazer o rei achar que a solução para resolver o problema, a criação de uma nova lei, de uma assembleia para decidir sobre problemas para resolver as questões francesas. E ele resolve, então, convocar o quê? Uma assembleia. Então, nós vamos ter um momento importante nesse período, que é a convocação de uma assembleia. Uma assembleia que já não era convocada há cerca de 150 anos. Por quê? Porque os reis eram absolutistas, tomavam suas decisões próprias. Então, ele agora estava querendo então deixar um pouco da responsabilidade dos problemas também serem divididos pelo primeiro, o segundo e o terceiro estado, né, numa assembleia. Bom, essa assembleia, ela vai ter um grande momento de impasse. Ela vai ter um problema de impasse. Então, nós vamos ter um impasse. Então, a ideia do rei Luís XVI era convocar essa assembleia para que essa assembleia ajudasse, né, desenvolvesse leis e que organizasse o processo político para favorecer o governo e esse governo poder ter estabilidade. A assembleia foi convocada, né, para decisões importantes, ela já não era convocada há 150 anos, mas a convocação da assembleia, a reunião para resolver a questão, fazer a assembleia, vai ter um impasse. O impasse envolve a questão do voto, né? Era comum, era natural o voto ser o voto por classe. O voto por classe. Então, esse voto por classe, obviamente, são 3 classes, ou seja, 3 estados. Então, obviamente que nós temos 3 votos. O primeiro e o segundo estado, eles têm o quê? Os mesmos interesses. Então, obviamente, o primeiro e o segundo estado estaria sempre o quê? Aliados para poder o quê? Não permitir mudanças que desfavorecessem os seus privilégios. Por outro lado, o terceiro estado queria uma assembleia, queria uma reunião onde eles pudessem discutir problemas que eles pudessem ter o quê? Algo que beneficiasse a sua classe, o seu grupo. Então, esse impasse no voto é o que vai ser o problema dessa assembleia. Como é que aconteceu esse impasse? Então, o primeiro e o segundo estado querem voto por classe, é a forma que era o voto. Mas o terceiro estado queria que o rei, né, autorizasse o voto por cabeça. Então, o terceiro estado, voto por cabeça. Ou seja, se a maioria, o terceiro estado era um número muito grande, também podia contar com o apoio de alguns integrantes do primeiro e do segundo estado que flertavam com algumas ideias, que tinham proximidade com alguns integrantes do terceiro estado. Porque o terceiro estado aqui nesse momento, ele é comandado pela burguesia. É a burguesia que está o quê? Liderando esse terceiro estado nessa assembleia. Bom, então esse impasse é um dos momentos mais importantes e que vai então levar a esse processo revolucionário. Então, apresentando a ideia novamente, diante dos grandes problemas, uma das alternativas era uma assembleia. O rei então convoca a assembleia e no momento em que eles vão se reunir para discutir esses problemas que nós falamos, as tentativas de melhoria, organização política e do Estado, há um impasse entre os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, queriam o voto por classe. A burguesia e o resto queriam uma mudança nesse tipo de voto, criando o voto por cabeça. Por quê? Porque se o voto fosse por cabeça, por indivíduo, eles podiam ter mais possibilidades de aprovações de algumas leis, de algumas medidas favoráveis ao terceiro estado. Então, diante desse impasse e da possibilidade, né, de não existir um acordo entre esses 3 estados, o rei dissolveu a Assembleia. Então, o rei Luís XVI, ele vai dissolver a Assembleia. No momento em que ele vai dissolver a Assembleia, vamos relembrar, vamos recapitular como estava a situação econômica da França. Nós estamos numa época de grandes dificuldades e que essa Assembleia vai se tornar um dos pontos importantes, um dos momentos importantes, que dá o quê? Uma luz que pode trazer alguma esperança para o terceiro estado, principalmente para o resto, né? Nós temos o quê? O aumento da fome, nós temos o aumento do desemprego e aí nós vamos ter um momento importante. Enquanto, né, o rei então dissolve a Assembleia,
nós temos em outra parte de Paris, em algumas partes da França, a ação desses grupos que estão vivendo em condições desfavoráveis, entre eles os sans-culottes. Desempregados, né? Artesãos, desempregados, mas que também vão o quê? Ter o seu papel nesse processo revolucionário. Vão organizar os trabalhadores, porque era a oportunidade. Então, como a gente vai ver, a Assembleia foi convocada, mas o impasse no voto vai fazê-la, né? Vai levar à dissolução. Só que o terceiro Estado, comandado pela burguesia, não vai respeitar e não vai aceitar que essa Assembleia fique, então, dissolvida. Então, eles vão fazer a Assembleia e vão, né, fazer a votação e vão fazer a construção da Constituição francesa. Então eles permanecem em reunião. Obviamente que o fato deles desobedecerem, não acatar a ação e a medida determinada pelo rei Luís XVI, coloca eles numa situação de inimigos do rei. Obviamente que o rei vai usar suas forças militares para combater. Só que o processo revolucionário é nesse momento que ele ganha força. Porque no momento em que eles estão reunidos em assembleia, nós vamos ter então a propagação dos ideais revolucionários, que são inspiração, né, no processo iluminista, nos ideais iluministas. Então, o lema, né, do processo, o lema que atrai o povo para a luta, porque nós vamos ter a Assembleia, nós vamos ter a Constituição sendo realizada pela burguesia, que vai representar o terceiro Estado, né, e o povo que vai ser, então, liderado pelos sans-culottes. Então, a Constituição comandada pela burguesia, no processo revolucionário, enquanto o povo vai, então, apoiar e vai preservar o processo da Assembleia, que agora não mais é o desejo do rei, mas é o desejo do terceiro Estado comandado pela burguesia e também agora com apoio nas ruas de Paris, no interior da França, né, comandado, influenciado por sans-culottes, pelo povo de maneira geral. Então, esse processo vai acontecer, o salão vai estar reunido, inclusive por pessoas também do primeiro e do segundo Estado, e uma nova Constituição vai ser construída. Mas nesse processo é óbvio que nós não vamos ter o rei aceitando todas essas condições. Então nós vamos ter o quê? Um processo de enfrentamento. Processo de enfrentamento entre tropas do rei e o povo. E um dos grandes momentos desse processo, né, que a gente vai, né, vai ser marcante, é quando o povo, né, as suas forças, vai tomar, né, a Bastilha. Então, um dos momentos importantes é a chamada tomada da Bastilha, uma antiga prisão, símbolo do absolutismo. Nessa época, poucos presos ainda estavam lá. Os integrantes, né, o povo que participava da luta, que protegia a realização da Assembleia, o salão, né, que impedia as forças do rei de massacrar a realização da Assembleia, que agora não contava mais com o aval do rei, mas com o quê? Com a própria vontade e o desejo da burguesia, que via nesse momento surgir a oportunidade de fazer as mudanças que iam favorecer, né? Então, ou seja, tirar os privilégios dos antigos grupos, tirar esse poder absoluto, né? Dar mais direitos individuais para favorecer a própria burguesia, para a burguesia ter mais liberdade. E obviamente que o lema, então, vai ser o atrativo, né, desse processo revolucionário para fazer a população, né, esse povo, junto com os sans-culottes, né, e mais do que o trabalho realizado na Assembleia, se fortalecer. Então, o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Isso vai então o quê? Atrair mais ainda a força da população e do povo. E isso garante a realização da Assembleia, garante a realização dos primeiros momentos desse novo processo que a França vai viver. Obviamente que a burguesia, né, ela vai então ter os seus interesses, essa Assembleia vai ser realizada e é obviamente que a população esperava grandes transformações, grandes mudanças, como o lema dizia, liberdade, igualdade e fraternidade. A Assembleia vai ser realizada, nós vamos mostrar aqui do outro lado, e nesse processo em que a Assembleia é realizada, então nesse momento, né, após
esse processo, então, de construção dessa nova Constituição, a burguesia comandando esse trabalho, o povo garantido, né? Então, quer dizer, com pau, com faca, com foice, com pedra, né? Enfrentando. Nesse momento, nós vamos ter forças do rei também que vão o quê? Se aproximar do movimento revolucionário, e ele ganha força e esse processo vai acontecer. Nesse mesmo período, então, quais são as grandes... Então, são fases, são momentos. O que acontece tão importante, né, nesse processo? Algumas mudanças, algumas transformações são importantes nessa nova fase, nesse processo dessa Assembleia, nessa Constituição. Então, nós vamos ter a monarquia constitucional, vai ser um dos resultados. O fim do privilégio. Do clero e nobreza, né? Os membros do clero, por exemplo, a nobreza vai perder o direito único de ser proprietário, né? Quer dizer, o direito agora também vai ser o que é alcançado de uma maneira geral por outros grupos. O clero perde a condição, muitos perdem sua posição, tem que obedecer, tem que respeitar juramento à Constituição, à França. Então, há um problema também envolvendo a França e o clero, né? As ordens do Papa vão ser o quê? Restritas. Então, isso vai gerar uma situação também muito importante que nós vamos citar em pouco tempinho. Aguarde só um pouquinho. Então, nesse momento aqui, quando isso acontece, nós vamos ter também uma onda pelo interior da França, uma onda revolucionária. Aproveitando, né, e até por causa da oportunidade, nós vamos ter o quê? Invasões de propriedades. Nós vamos ter invasões, matança de nobres. E isso aqui vai levar o quê? O fim do feudalismo na França. E nesse momento, garantido pelos procedimentos da Revolução e da Constituição, comandada pela burguesia em Assembleia, nós vamos ter essa fase de invasões, uma onda revolucionária que se espalha pelo interior da França, uma série de invasões que ameaça, mata nobres, mata senhores feudais, e esse período é conhecido como Grandimento. Então, um dos momentos importantes da Revolução Francesa foi o processo ou o desenrolar dessa revolução que se espalha pelo interior da França, que sai de Paris e vai para outras partes, principalmente no meio rural. Essa onda revolucionária, onde os próprios trabalhadores, os camponeses invadem propriedades, ameaçam, matam nobres, matam senhores. Então esse período é conhecido como Grandimento. Então, como resultado do processo revolucionário, então a revolução acontece e esse é o resultado final. Ou seja, com a participação do povo, né, com os sans-culottes, a Constituição foi estabelecida e muitas mudanças vão acontecer na França. Lembrando que o lema liberdade, igualdade e fraternidade não vai ser atingido plenamente, mas muitos direitos vão ser alcançados, porque um dos grandes momentos da Revolução, nesse processo que nós estamos falando aqui, né, que é o processo revolucionário e as mudanças que ele vai trazer, nós vamos ter a Declaração dos Direitos e do cidadão. Então, esse é um dos momentos mais importantes da história mundial, um acontecimento marcante para a história da França, mas que vai ser marcante para toda a história mundial, que vai influenciar outros movimentos mundo afora. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela garante direitos, ela garante igualdade no nascimento, todos são iguais perante a lei, quer dizer, os direitos individuais passam a ter o quê? Valor, os privilégios são o quê? Destituídos, isso foi o quê? Tudo que a burguesia queria, mas isso não levou propriamente àquela conquista total esperada pelo povo que participava do movimento, que além da igualdade também, o que? Liberdade e fraternidade, queria uma igualdade
maior do que o que foi alcançado. Então, uma igualdade também econômica, mas a burguesia, lógico, né, vai cuidar, né, vai organizar de uma forma que esse direito econômico, essa igualdade econômica, não vai ser atingido plenamente, mas os direitos individuais de ser tratado como igual, né, perante a lei, eles foram alcançados. E isso foi de grande valor, isso foi de grande importância. Nesse momento, então, nós vamos ter o quê? A mudança total. Essa fase, então, nós podemos considerar que foi o grande momento da Revolução, mas que não vai, né, conseguir se estabelecer plenamente, porque o processo revolucionário na França, ele é contínuo, ele é constante, e mesmo que alguns indivíduos tenham alcançado aquilo que naquele momento era ideal, outros não alcançaram. Então nós vamos ter insatisfações pelo próprio grupo que estava junto com os que estavam fazendo a Assembleia, a Constituição, que era o povo, os que estavam lutando. Nós vamos ter aqueles que perderam os privilégios, que é o clero e a nobreza, e também os países vizinhos, que vão o quê? Vão temer esse desenvolvimento, esse desenrolar da Revolução. Então eu costumo dizer que nesse momento a França passa a ter inimigos internos e inimigos externos. E isso faz total diferença no processo revolucionário. Então, nesse processo revolucionário, a França tem os inimigos internos, que são aqueles que perderam os privilégios, que são os integrantes do clero e da nobreza, e também alguns insatisfeitos, que eram apoiadores da Revolução, que estão insatisfeitos, né? E até mesmo o rei, que nesse processo, né, constitucional foi mantido como rei, né, perdendo o absolutismo, o poder absoluto, mas foi então o que? Mantido, é uma monarquia constitucional, mas ele também o que? Faz parte desse grupo, né, de classes que estão o que? Insatisfeitos com a Revolução. Muitos vão procurar o que? Apoio em países que estão contra a Revolução, Prússia, Áustria, países vizinhos que temiam o desenvolvimento dessas ideias revolucionárias, inclusive o próprio rei. E esse é o grande momento que nós vamos ver a grande mudança no processo revolucionário francês, que nós vamos passar da fase da Assembleia para a Convenção. E isso a gente vai ver na sequência na nossa próxima aula. Valeu? Não se esqueçam, né? Curtam a nossa página, façam a inscrição. E em seguida, logo a gente então tá mandando a segunda aula. Vamos falar sobre o processo e a continuação da Revolução, falando da Convenção, da Assembleia Legislativa e do governo da República Jacobina. Valeu? Então até a próxima aula. Nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá.